Oi, gente. Fiz um programinha para juntar duas planilhas, mais para o pessoal do meu trabalho que tem dificuldade em fazer PROC-V. Essa aqui já é o resultado, mas vamos lá. Digamos que a gente tem aqui duas planilhas. Esse é só um exemplo, tá? Porque é um exemplo bem bobo mesmo, só para mostrar como funciona. Então, aqui tem uma planilha com estados e eu quero, a partir, eventualmente, de uma determinada coluna, essa aqui, por exemplo, ir na tabela de municípios e pegar os dados aqui dos municípios. Essa tabela é maior, né? Ela tem 5.000 e tanto. A gente pode fazer isso usando PROC-V em geral, mas o PROC-V também, quando a pessoa quer fazer por duas colunas, pode ser um pouco mais enrolado, porque ela tem que criar. E eu sei que tem outras formas mais eficientes de fazer, principalmente até no Excel e tal. Tem pessoal que junta isso na tabela dinâmica, na tabela de pivô, enfim. Mas para o pessoal que tem essa dificuldade de fazer o PROC-V, eu achei que podia ser útil fazer um programinha aqui que a gente dissesse qual a primeira planilha, qual é a segunda, e aí ele vai e junta, consolida as duas planilhas, né, com base em determinada coluna ou mais de uma coluna que a gente queira. Esse aqui é o resultado. Eu vou fechar o resultado para que ele vai refazer isso para a gente. Ele vai gerar uma terceira planilha Excel. Podem ser dois arquivos diferentes ou pode ser o mesmo arquivo, né? Duas abinhas lá do mesmo arquivo. Então, eu fiz até um roteiro do que ia falar, então é isso. A gente isso aqui é a parte básica de como a gente instala e tal, tá? Quer dizer, porque a gente faz uma pasta de arquivos, eu faço isso numa pasta da rede, que é essa pasta da rede lá, ele mesmo procura a letra e tal, mas isso aí vai ser fácil de ver. Quem quiser dar download aí no programa, que eu vou deixar na descrição, né, os fontes para dar download. Não vou deixar o executável porque é muito grande, mas quem quiser, né, tá aqui o meu contato, pode me procurar e eu compilo e mando, compartilho executável. Então, vou começando e aqui, né, vou pegar esse arquivo municípios.xlsx, que é esse arquivo, e vamos juntar a planilha de estados com a planilha de municípios. Então vamos lá. Repara, quer dizer, aqui eu não sei se está muito pequeno, não sou bom em fazer vídeo, né? Mas tem duas planilhas, uma nessa pasta de trabalho, uma é estados e a outra é municípios. Então, eu também, para dificultar um pouco, coloquei linha de título aqui. Então, na verdade, os títulos das colunas não estão na linha 1. Só para mostrar que é possível. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro arquivo. Se eu clicar aqui, em geral ele já pode começar pela última pasta, mas nesse caso apaguei. Eu botei em teste, vou abrir a planilha de origem. E aí ele vai pedir para eu escolher qual é a planilha, né? Porque tem duas planilhas, como eu disse, a de municípios e a de estados. Então, a primeira planilha vai ser a planilha de estados. Tá? Digamos que tivesse começado com 1 aqui, né? Tivesse ele achado que a linha de cabeçalho é 1. E aí, tá vendo? Ele não vai conseguir fazer. Por quê? Porque aquela não é a linha onde estão o nome das colunas, tá? Então a gente tem que dizer, olha, é a coluna 2. Vamos lá. Quando eu disser que é coluna 2, ele lê e diz qual coluna você vai querer usar para fazer essa junção de planilhas. A gente pode, com um F estado, a gente já conseguiria. Mas eu vou dar um exemplo que a gente poderia fazer com duas colunas, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Então, além disso, vamos colocar a região. O nome tem que ser exatamente igual, tá? Exatamente igual que está na coluna. Então, aqui, região. A gente vai por região e estado. Região e o F estado, né, que é o nome da coluna. O segundo arquivo, vamos colocar o mesmo arquivo.
podia ser outro, mas vou colocar o mesmo arquivo. Deixa eu já também deixar o mesmo problema preparado aqui. E aí vamos escolher a outra planilha, né, que é a outra abinha lá, a planilha que é de municípios. Tá? E se a gente olhar novamente a coluna de cabeçalho, não é aquela, porque no nosso caso, na planilha de municípios, tem duas linhas aqui que não estão sendo usadas como os títulos das colunas. Os títulos das colunas estão na linha 3. Desculpa. Então a gente vem aqui, vou colocar a linha 3. E aí ele vai mostrar, tá? Eu vou pegar a região e o F. Aqui a gente pode escolher, mas se a gente escolher como apaga, a segunda vou digitar, o F. Aqui a gente tem aqueles métodos, né? Como por trás tem o Pandas, né? Vocês vão ver isso no programa fonte, quem quiser olhar. A gente pode juntar daquelas várias formas. Esse aqui é o básico, que é tipo um PROC-V, mas você pode juntar como se a outra estivesse fazendo PROC-V nessa, ou só as comuns, ou pegar todas e tal. Vamos fazer o básico. Vou mandar juntar. Bom, como eu não estou trabalhando com Excel, achei muito caro, ele vai fechar o programa. Tá, mas isso não é problema, porque ele vai gerar a planilha do mesmo jeito. O padrão é que ele vai abrir a planilha para a gente. Tá? São 5.000 linhas, então ele está trabalhou, ele fechou. Então ele coloca nesse arquivo aqui, junta.xlsx, ele cria essa pasta no C automaticamente quando a gente roda o programa. E aí, pronto. Quando a gente abrir, as planilhas estão juntas. O meu chefe particularmente pediu para colorir a primeira, para diferenciar o que era a primeira planilha e o que era a segunda planilha, e eu também decidi manter o índice que o Pandas cria. Então, é isso aí, né? Aqui eu fiz um roteiro só para ver como é que eu ia falar e tal. E eu sei que não explico bem, desculpem, claro que ninguém está proibido, mas não precisa dar like, não vale a pena se inscrever nesse canal, e menos ainda ativar sininho, coisas assim. E vai estar tudo tudo na descrição, os programas fontes, a parte visual, né, que é um desenho visual em Qt Designer. E quem quiser que eu compile ou alguma coisa assim, é só me escrever. É isso aí, obrigado pela atenção.